Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa, manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal, é um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai.
A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa: manter a família reunida durante o Natal.
Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal, é um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que, sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro.
O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa: manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal. É um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa.
Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava,
nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa: manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal. É um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar.
Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar.
Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa, manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal. É um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer.
Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa:
manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal, é um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente,
e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa: manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal, é um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais,
e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma. Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família.
Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar. Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Essa história gira em torno da família Myers, que se reúne para passar o primeiro Natal após a morte da matriarca da família. Só que o clima de união dura pouquíssimo tempo. O que deveria ser apenas uma semana de celebração acaba se transformando em um verdadeiro teste de paciência, maturidade e principalmente de amor entre irmãos. Um pai da família tenta manter tudo sob controle, mas cada filho chega à casa carregando seus próprios problemas, frustrações e ressentimentos. E como todo bom filme natalino que se preze, o Natal aqui não é só sobre presentes e ceia farta, mas sobre reconciliação, perdão e a dificuldade real de lidar com quem a gente ama. Walter Myers, o pai, tenta assumir esse papel. Ele está visivelmente abalado, mas faz questão de cumprir o último desejo da esposa: manter a família reunida durante o Natal. Só que é nítido que ele não sabe muito bem como fazer isso. Walter sempre foi o provedor, o homem rígido, das regras. Agora, além de lidar com o luto, ele precisa aprender a ser o elo emocional da família, algo completamente novo para ele. A chegada dos filhos deixa claro que cada um carrega uma bagagem emocional pesada. Não é apenas uma visita de Natal, é um reencontro cheio de expectativas, mágoas antigas e coisas que nunca foram ditas. Cheryl chega cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Como mãe solo, ela sente que vive em constante julgamento, inclusive dentro da própria família. Ela ama os irmãos, mas guarda ressentimentos por nunca se sentir realmente apoiada. Cada comentário, cada olhar parece cutucar feridas abertas. Rachel, por outro lado, chega com a imagem de perfeição. Bem-sucedida, organizada, aparentemente feliz no casamento. Mas essa postura não passa de uma armadura. Desde o começo, o filme deixa pequenas pistas de que algo não vai bem. O sorriso é forçado, as respostas são ensaiadas demais, e o comportamento do marido reforça essa tensão silenciosa. Christian, o filho mais velho, aparece tentando manter uma postura confiante, quase arrogante, mas por trás disso existe frustração. Ele não conquistou o sucesso que imaginava, não se sente respeitado como gostaria, e carrega uma necessidade constante de provar seu valor, tanto para o pai quanto para os irmãos. Já Evan, o mais novo, vive à sombra do pai. Ele tenta se mostrar responsável, maduro, pronto para assumir grandes responsabilidades, mas claramente não é levado a sério. Walter ainda o vê como um garoto, e isso gera uma tensão constante entre os dois. À medida que todos se instalam na casa, o clima vai ficando cada vez mais pesado. Pequenas provocações surgem disfarçadas de brincadeira. Comentários aparentemente inofensivos carregam críticas profundas. O luto pela mãe não une a família. Pelo contrário, escancara as diferenças e os ressentimentos. O Natal, que deveria simbolizar união e alegria, começa como um campo minado emocional. Walter tenta manter as tradições vivas, insistindo em regras, horários e rituais que antes eram organizados pela esposa. Mas nada funciona da mesma forma.
Sem ela, tudo parece fora do lugar. Walter tenta manter o controle da casa do jeito que sempre fez, impondo regras, horários e decisões sem muito espaço para diálogo. Só que sem a presença da esposa para suavizar as coisas, a postura dele soa autoritária e distante. O pai quer união, mas acaba criando ainda mais afastamento. Cheryl é uma das primeiras a perder a paciência. Ela se sente constantemente desvalorizada, tanto como mãe quanto como mulher. Cada comentário vira um gatilho. A pressão financeira, o cansaço emocional e a sensação de estar sempre sendo comparada com os irmãos fazem com que ela exploda em momentos que misturam raiva e vulnerabilidade. Por trás das reclamações, existe um pedido silencioso por compreensão. Rachel, que chegou mantendo a imagem da vida perfeita, começa a se desmanchar aos poucos. A relação com o marido se mostra cada vez mais tensa. O que antes parecia apenas um desconforto vira uma crise real. O casamento está quebrado e ela passa a encarar uma decisão difícil: continuar sustentando uma fachada ou finalmente admitir que as coisas não são como ela sempre fez parecer. Christian entra em conflito direto com o pai. A cobrança constante de Walter sobre responsabilidade, sucesso e postura masculina atinge em cheio o orgulho do filho mais velho. Christian se sente diminuído, tratado como alguém que falhou na vida, e isso o leva a agir de forma impulsiva, tentando provar seu valor a qualquer custo, mesmo que isso só piore a situação. Evan, o mais novo, também começa a se cansar de não ser ouvido. Ele quer mostrar que cresceu, que é capaz de tomar decisões importantes, mas o pai insiste em vê-lo como imaturo. Essa falta de reconhecimento gera discussões diretas, duras, carregadas de frustração acumulada por anos. As brigas se tornam mais frequentes e mais intensas. Jantares viram confrontos. Conversas simples se transformam em acusações. Segredos que estavam bem guardados vêm à tona de forma abrupta, sem preparo emocional algum. O luto pela mãe, que todos tentavam ignorar, passa a ser o centro de tudo. A ausência dela não é mais apenas uma tristeza silenciosa, é uma ferida aberta. Cada personagem lida com essa perda de um jeito diferente, e ninguém sabe exatamente como apoiar o outro. O resultado é um ambiente carregado, onde amor e ressentimento caminham lado a lado. Walter, o pai, finalmente começa a enxergar o quanto tentou manter tudo sob controle do jeito errado. Ele queria honrar a esposa, manter a família unida, mas acabou sufocando os próprios filhos. Pela primeira vez, Walter baixa a guarda. Ele admite que está perdido, que sente falta da mulher todos os dias e que não sabe como seguir sem ela. Esse momento é essencial porque humaniza o personagem e muda completamente a dinâmica familiar. A partir daí, cada filho começa a olhar para si mesmo. Cheryl reconhece que por trás da raiva constante existe medo. Medo de fracassar, medo de criar os filhos sozinha, medo de não ser suficiente. Quando ela se permite mostrar essa vulnerabilidade, o julgamento dá lugar à empatia. Rachel finalmente para de fingir. Ela encara a realidade do casamento que não funciona mais e entende que sustentar uma imagem perfeita só a afastou da própria família. Ao se abrir, ela encontra apoio onde menos esperava, nos irmãos, que passam a enxergá-la além da fachada de sucesso. Christian enfrenta suas próprias inseguranças. Ele percebe que passou a vida tentando atender às expectativas do pai, mas nunca às suas próprias. Esse reconhecimento não resolve tudo de uma vez, mas é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima e sua relação com a família. Evan, por sua vez, conquista algo que sempre quis: ser ouvido. Quando Walter finalmente o trata como um adulto, o relacionamento entre pai e filho muda de forma significativa. Não é uma reconciliação mágica, mas é real, é baseada em respeito, não em autoridade. O Natal finalmente chega, e o clima é diferente. Não é perfeito, não é totalmente leve, mas é sincero. A família aprende que estar junto não significa concordar sempre, mas escolher permanecer, mesmo com todas as diferenças. O espírito do Natal não está na ceia, nos presentes ou nas tradições impecáveis. Ele está na disposição de perdoar, de ouvir e de recomeçar.
Almost Christmas termina mostrando que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo que une, em vez de separar. É uma história simples, mas poderosa. Um lembrete de que família é bagunçada, cheia de falhas e conflitos, mas ainda assim é onde muitos encontram força para seguir em frente. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.